Agora a gente fala sobre o caso Marielle. A primeira turma do STF decidiu manter a prisão dos 3 suspeitos de terem mandado matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. Voltamos então ao vivo a Brasília. A Janaína Camelo tem mais informações para a gente sobre o desenrolar desse julgamento que aconteceu no plenário virtual, né, Janaína? Boa noite para você, bem-vinda. Isso mesmo, Brau, aconteceu no plenário virtual, uma sessão virtual da primeira turma, então foi uma decisão unânime. Os 5 ministros aí da primeira turma do STF votaram para manter a prisão, né, dos 3 suspeitos aí por mandar matar a vereadora Marielle Franco. Então esse julgamento, ele foi aberto numa sessão virtual pelo relator, pelo ministro Alexandre de Moraes, isso à meia-noite de hoje, já depositando ali o seu voto aí pela manutenção dessa prisão. Pela prisão, né, dos 2 irmãos, os irmãos Brazão, e também pelo delegado aí, Rivaldo Barbosa, que haviam sido presos aí preventivamente no domingo. E aí, na sequência ali do voto dele, na sequência da abertura, depositaram os seus votos os ministros Cristiano Zanin, também Carmen Lúcia, também aí acompanhando o voto do relator pela manutenção dessas prisões. E aí hoje de manhã foi a vez do ministro Luiz Fux e também do ministro Flávio Dino. Então ontem à noite, nessa madrugada, logo depois da meia-noite, a gente já tinha aí uma maioria pela manutenção dessa prisão, né? Porque são 5 ministros nessa turma, então com o voto de 3 ministros. E hoje de manhã, Luiz Fux votou também, acompanhando o relator, e também o ministro Flávio Dino. Inclusive, Brau, Flávio Dino foi o único ministro a apresentar um voto escrito. E aí ele disse o seguinte, que as investigações revelam aí a possibilidade de uma configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada. E aí, depois dessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele enviou um ofício ao presidente aqui da Câmara dos Deputados, ao presidente Arthur Lira, comunicando aí essa prisão, no caso do deputado Chiquinho Brazão, porque pelo fato de ele ser parlamentar, pela Constituição, o deputado só pode ser preso aí em flagrante delito por crime inafiançável. Então, essa prisão, ela precisa ser analisada aqui pela Câmara dos Deputados, pelo plenário da Câmara dos Deputados. A assessoria do presidente da Câmara confirmou que esse ofício foi recebido aqui, foi, na verdade, recebido pelo secretário-geral da mesa, porque Arthur Lira, ele não estava presente mais cedo. E aí, nesse comunicado, o ministro Alexandre de Moraes, ele descreve a decisão, destacando que a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão deve ser mantida em face de flagrante delito pelo crime de obstrução de justiça em organização criminosa. Brau, é com você. Perfeito, então as informações da Janaína Camelo, direto de Brasília. Obrigado, bom trabalho por aí, Janaína. E aí, Cristiano Vilela, que outros passos podem ser dados agora, Vilela, a partir da manutenção das prisões desses suspeitos, das revelações todas que vieram ontem, a partir dessa operação da Polícia Federal? O caso está longe de estar esgotado, imagino, né, Vilela? Exatamente, Brown. A expectativa diante dos elementos que foram trazidos e dos fatos que foram agregados, você vê um ex-chefe de polícia do Rio de Janeiro sendo colocado como um dos envolvidos com a morte de Marielle, conselheiro do Tribunal de Contas, deputado federal. Isso pode levar, inclusive, com base na delação que foi feita, até a se chegar em outros nomes dentro da estrutura do poder público que tenham não relação específica com esse caso, mas que possam desvendar relações promíscuas entre o crime organizado e o poder público, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Essa é a expectativa para que, eventualmente, dessa investigação possa se atingir algo muito maior e que mostre a situação difícil em que se encontra essa relação do crime organizado com o poder público no Rio de Janeiro. Pois é, né, Dora? E fica o questionamento de o que mais foi feito, né? O que mais pode ter acontecido, que outros elos pode haver, né, que dentro dessa estrutura, né, a que o Vilela fazia referência, né, que une crime organizado e política. Será que foi só o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, ou será que muito mais pode ter sido feito? Será que a prisão agora dá margem para ampliação dessas investigações todas, Dora? Certamente é um fio da meada que precisa ser puxado, evidentemente, que há conluio entre o poder público e o crime organizado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que é mais visível, tá? Mas é no país como um todo, país afora. Isso na prisão
de um conselheiro do Tribunal de Contas, deputado federal, ex-chefe de Polícia Civil, um delegado. Isso é um retrato não ainda completo, não é, do contágio do Estado pelo crime organizado. E há vários assassinatos desse mesmo top que não foram solucionados, e agora esse fio da meada, isso que é importante, porque houve uma manifestação do governo federal no primeiro momento, como se o caso estivesse resolvido, e até o ministro Lewandowski disse que foi uma vitória do Estado. Não, o Estado continua perdendo para o crime organizado, o Estado continua desorganizado frente ao crime estruturado. É por isso que daqui para frente, quer dizer, deste caso, o ideal é que entre a Polícia Federal continue entrando, porque já se viu que o poder local não dá conta dessa história, para que se consiga jogar luz a uma situação que todo mundo sabe que ocorre, e com especial atenção, porque essa gente, aqui no Rio, há várias famílias que comandam a política brasileira, fluminense, várias delas com ligações criminosas, e vão continuar atuando nas eleições municipais, porque dominam o voto e, por intermédio do domínio do voto, controlam territórios. Então, é importante, essas eleições municipais vão dar a oportunidade de se trazer à luz essas situações que não ocorrem às escondidas. Todo mundo sabe, mas ninguém pune.